E aí, amigos, tudo bem? Iniciamos daí mais uma aula. Gente, já tentei gravar essa aula tantas vezes, gravei e não deu certo, enfim. Acho que até ficou aí no canal, mas depois eu vou excluir e deixar essa aqui. Mas hoje a gente vai falar do rock britânico ao psicodélico. É isso aí. Então a gente deu uma olhadinha como que foi o boom lá no Reino Unido, né, do rock. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa volta, né, para os Estados Unidos. Coloquei esse começo aí, que é o Jimi Hendrix tocando o hino americano, que eu acho que simboliza bem como que estava ficando a visão musical, né? Então hoje a gente vai falar de um momento decisivo da música, que é a transição desse rock britânico, né, dos anos 60, que a gente comentou, para um som mais ousado, experimental e psicodélico, né? O rock britânico, ele já tinha conquistado o mundo com Beatles, com Rolling Stones e também uma que a gente explorou pouco na última aula com The Who. Mas de repente as guitarras começam a soar diferentes, cheio de efeitos, camadas, texturas novas que a gente também vai ver sobre isso. E o rock deixou de ser só entretenimento para virar também uma experiência. Então, como a gente viu um pouco sobre o The Who, eu vou colocar aqui um pouquinho da música, uma música dele só para vocês sacarem o som, né? Isso é um clássico aqui. Então, o The Who também fez parte de de todo esse sucesso, né, britânico. Porém, eu queria colocar aqui um pouquinho da diferença aqui para vocês notarem e dessa transição, né? Então, eu vou colocar aqui o Beatles nessa música She Loves You para uma transição mais desse álbum do Sgt. Peppers, que foi um divisor de águas, mas olha como já tá o som deles, né? Engraçado que essa música especificamente, né, já recebi de um amigo falando assim que essa música está dizendo Luciano está gritando, né? Parece que ele está falando isso, né? Não sei, vamos ouvir de novo. Então, parece, né? Mas enfim, essa pra gente ver a diferença até no contexto da letra, né? Tem gente que fala que essa música tem a ver com drogas, né? Enfim, não vou entrar nessa polêmica, mas é só pra gente entender o caminho que tá indo, né? Pra uma coisa mais psicodélica mesmo, ou seja, uma coisa mais, vou dizer assim, louca, né? Uma coisa mais ousada, rebelde, enfim, tá caminhando para esse sentido. Então a gente está nos anos 60, onde tem bastante protestos contra a guerra do Vietnã, né? Então com isso vem movimentos de contracultura e aquela coisa, né? Os jovens que começam a questionar tudo, que começam a ter a visão de mundo e falar assim, poxa, isso aqui não está certo. E esses questionamentos também vão passar para a música, ou seja, a música deixa de ser um entretenimento, como eu falei antes, para ser uma bandeira, né? Uma corrente de experiências e algo que representa as ideias. Então, aliado a isso, tecnologia também ajudou bastante, né? Os estúdios, eles ganhavam gravações em pistas, né? Ou seja, em diferentes formas. Também a gente tinha os pedais de guitarra com novos efeitos. Então isso abriu caminho para os sons que jamais as pessoas tinham ouvido antes, no rock, né, principalmente. Então o que antes era só um blues e um rock básico começa a se expandir, né, a viajar. Isso é interessante, né, porque principalmente sobre a gravação de várias pistas é que você começa a ter outros sons e consegue começar a gravar tudo sozinho, né? Assim, tipo, vou gravar primeiro um instrumento, depois você grava só o outro, aí depois você combina. Enfim, o Beatles teve uma fase muito de palco, de viajar, de show, mas também teve uma fase no qual eles conseguiram ficar mais em estúdios. Então a gente consegue perceber isso no som deles, essa transição, essa diferença. Inclusive, teve uma música
que eu posso até ver depois e falar aqui numa próxima aula, que os Beatles eles gravam, o John Lennon, né, especificamente, ele grava um trecho algumas vezes, e aí conforme você vai mudando a velocidade de rotação na fita, vai mudando também a altura, né? Fica mais grave, ou mais agudo se for mais rápido, enfim. E aí o que acontece? O John Lennon gostou por exemplo, da primeira gravação que ele fez, mas aí ele também gostou da 23ª, um exemplo. De tantas vezes que ele gravou, ele gostou de um trecho de uma, a primeira frase ele gostou de uma gravação e a outra frase ele gostou da outra gravação. Aí o que que ele fez? Ah, eu queria a primeira e a outra. Aí o outro cara fala assim, não, mas a velocidade está diferente, você gravou essa num jeito, essa outra tá no outro. E o cara, se vira. O John Lennon fala, se vira. Aí o cara faz um ajuste ali, uma edição, e aí fica, deu certo, né? Mas assim, quem escuta, dá pra perceber que tem uma quebra ali na música, né? Claro que não fica ruim nada disso, mas dá pra perceber. Mas isso só é possível nessa transição, né? Nessa época, onde você começa a ampliar os seus recursos. Então é curioso essa história. Depois eu posso até falar mais disso. Porém, ó, eu queria agora trazer aqui um pouquinho dos efeitos de guitarra. Eu peguei um vídeo aqui que, que um rapaz está mostrando alguns efeitos que tem na guitarra, né? Só para a gente ter uma ideia, né, do que um instrumento é capaz de realizar, né? Ó, vamos aqui trazer alguns. Vou passando aqui também. Guitarra parte 1. Distortion. Então, efeito de distorção, vou até pulando aqui para não dar. Eu tenho muitos problemas com as músicas que põe aqui, acho que até foi demais aqui, mas beleza. Ó, overdrive, 5. beleza. Próximo aqui. Hum, Chorus. Beleza. Flanger. Legal, né? Esse efeito também. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Eu acho que desse vídeo é só. Like parte 2. Vamos pra parte 2 aqui, ó. Todos os efeitos de guitarra, parte 3. Big Man. Ele fala parte 3, mas tá escrito parte 2. Mas olha, traz mais alguns aqui, ó. Beleza. Próximo. Vou colocar no começo. Reverb. O famoso reverb, né, que a gente fala. Acho que vai ter delay também, que é importante. Beleza. Vibrato. Ele imita com a boca, né? O som do vibrato. Beleza, vamos ver aqui mais um. Aqui, o delay, aí. Delay. É isso aí. YouTube, né? Muito característico. Também aqui um que é bem legal, que é o pedal de wah, né? Ou wah. E tem esse nome justamente por causa dessa onomatopeia que o som faz, né? Wah. Tenta olhar, quando vocês olharem um guitarrista tocando com esse pedal, tenta observar a boca dele, parece que ele tá fazendo assim. Fazendo o mesmo som que a guitarra tá fazendo. Então assim, isso é só pra gente ter uma ideia do tanto de coisa que tem num único instrumento, né? O tanto de recurso que a gente tem que é possível fazer. Aí vai traduzindo de música para música.
Mas continuando, a gente vai falar um pouquinho da psicodelia britânica, né? Onde no Reino Unido os Beatles foram os pioneiros, como a gente comentou aqui, no disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que é aquele disco que a gente viu, de 67, que é um marco, né? Onde tem as colagens sonoras, que é um pouquinho daquilo que eu comentei, né? Tem instrumentos indianos e efeitos de estúdio inovadores. Então, como os Beatles eram estourados, eles tinham recurso, né, para ser os pioneiros desse estilo, né? Então a gente vê muita coisa que na época era novidade nos CDs nos discos dos Beatles, né? O Pink Floyd com o Syd Barrett trouxe também improvisos e viagens sonoras quase espaciais, que é a cara do Pink Floyd. Mas também bandas como o Cream e o Yardbirds esticavam os solos e exploravam também os timbres distorcidos. Então essa fase abriu o caminho para o rock progressivo e o hard rock. Mas vamos ver aqui um pouquinho do Pink Floyd. Só um trechinho aqui, curto. Você vê, olha como que já é um som totalmente diferente, né? Então se a gente imagina, quando a gente volta lá para o blues, para algo mais mão, mais instrumental, instrumental que eu falo, mais manual, né? Isso que eu quero dizer. E até às vezes com uma instrumentação menor, onde era muito mais o palco, né? A gente começa a perceber que está se utilizando muito de tecnologias e de outros efeitos para trazer a sonoridade que quer. Beleza, continuando aqui, e agora a gente vai entrar um pouquinho na psicodelia americana, que é a cena psicodélica que não ficou só na Inglaterra, mas que também nos Estados Unidos ela ganhou uma força própria. E aí a gente vai falar de quem? Jimi Hendrix, que apesar de americano, ele estourou primeiro em Londres. Ele misturava o blues, distorção e efeitos como ninguém fazia. Sua performance em Woodstock, tocando o hino americano, que foi o que a gente viu no começo da aula na guitarra, virou um símbolo da época. E é curioso, né? Porque você imagina só, alguém vai tocar um hino de um país, mas só o cara tá totalmente perdido. Mas não, fazia parte da manifestação da arte dele. Curioso isso, né? Olha como é que é um som mais distorcido, às vezes até é difícil de entender a melodia. Também, dentro dessa mesma linha, a gente tem a Janis Joplin, que levou a sua emoção crua ao palco, com uma voz visceral em músicas como Piece of My Heart. Vamos pôr aqui um trechinho, ó. Então, eu coloco aqui um trechinho, ela já tá aqui com a cabeça assim, ó, né? E com a voz super rasgada, assim. Enfim, a gente começa a entender como que tá um som mais viajante, enfim, onde improvisos longos, aquela coisa da pessoa viajar na música mesmo e viajar na vibe que tá ali. Enfim, claro que com certeza em muitas dessas épocas aí entrou o uso de substâncias proibidas, o que é triste porque, enfim, isso afeta a saúde e tudo mais, então tem vários problemas. Não que precisa disso para você fazer uma arte boa, mas infelizmente entrou muito disso. Mas a gente começa a perceber aqui nos sons como que está sendo a transição agora e para onde que está indo o caminho da música. Então a gente percebeu que o psicodélico abriu portas para novos estilos, né? O rock progressivo, como Yes, Genesis e King Crimson, também o hard rock com Led Zeppelin e Deep Purple, e até músicas eletrônicas, que herdou também a ideia de explorar camadas e efeitos. E mais do que isso, né? O rock deixou de ser só diversão, mas passou a ser arte, manifesto político, viagem sonora. Foi um divisor de águas na história da música. Então, quando a gente ouve uma guitarra com um wah-wah, como o exemplo que eu dei ali,
uma letra mais introspectiva, ou uma produção cheia de camadas. A gente está ouvindo, na verdade, ecos da virada lá dos anos 60. É o momento em que o rock britânico se abriu ao psicodélico, encontrou o movimento americano e juntos mudaram a música para sempre, né? O que a gente viu, o que a gente vê hoje é muito resultado disso. Então, na próxima aula, a gente pode seguir explorando o que vem depois disso, o nascimento do progressivo e do hard rock, que herdaram muito dessa ousadia, né? E é isso, gente. Vou deixar aqui mais um pouquinho do Jimi Hendrix. E valeu aí, deu certo. Espero que vocês curtam aí essa aula. Essa aula deu trabalho, não foi muito fácil. Tive diversos problemas, mas rolou, né? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.